Jason Momoa abandonou uma mansão de 3,5 milhões para viver em uma van. É assim que Jason Momoa vive após o divórcio de Lisa Bonet. E o contraste impactou profundamente as pessoas. Uma das maiores estrelas de Hollywood dormindo em um trailer estacionado na garagem de um amigo, enquanto a casa que construiu para a família permanece trancada, com Lisa e os filhos ainda morando lá. A internet considerou a situação de partir o coração. As manchetes a retrataram como uma queda em desgraça. Os fãs temeram o pior. Mas eis o que ninguém previu. A verdade por trás da sua escolha revela algo completamente diferente do desastre que todos imaginavam. Quando se entende o que realmente aconteceu, toda a história muda. E tudo começa com a situação atual da vida dele. A mudança repentina. Jason Momoa não suavizou as palavras. Ele disse a verdade sem rodeios. Eu nem tenho uma casa agora. Estou na estrada. Essa simples declaração deixou os fãs perplexos. Porque é assim que Jason Momoa vive após o divórcio de Lisa Bonet. Sem raízes e em constante movimento. Sem mansão, sem endereço fixo, sem base. Ele viajava sem parar de um lugar para outro, dormindo em seu trailer personalizado. Um homem conhecido por papéis em grandes sucessos de bilheteria de repente descrevia uma vida mais condizente com a de um viajante de longa distância do que com a de um ator de primeira linha. A reação do público foi imediata. Como isso aconteceu? Essa pergunta se espalhou rapidamente porque, à primeira vista, não fazia sentido. Ali estava um dos atores mais requisitados da indústria vivendo um estilo de vida que a maioria das pessoas associa à instabilidade. Ao combinar essa imagem com o momento logo após o acordo de divórcio, é compreensível que as pessoas presumam o pior. Uma estrela deixa uma propriedade familiar de 3,5 milhões de dólares e acaba morando em um trailer. Parecia um colapso emocional. Parecia um homem que perdeu tudo. A narrativa se escrevia sozinha. Mas é aqui que a tensão aumenta. Momoa nunca disse que estava passando por dificuldades. Ele nunca descreveu sua situação de forma negativa. A angústia em relação à sua nova vida não vinha dele. A reação vinha de todos que assistiam. O contraste era tão forte que chegava a doer. Num instante, ele estava filmando franquias globais. No seguinte, era visto na entrada da casa de um amigo, com a porta do trailer aberta, equipamentos empilhados lá dentro, sem comitiva, sem fachada de luxo, apenas um homem na estrada. E para os telespectadores, especialmente aqueles que acompanharam o seu longo relacionamento com Lisa Bonet, a mudança foi impactante. Mas a forma como ele falou sobre estar sem teto não carregava vergonha, carregava clareza. Ele não apresentou a situação como uma perda, apresentou como um fato. Isso deixou as pessoas se perguntando se ele não está angustiado, o que exatamente está impulsionando essa vida? Porque não se tratava de uma celebridade desmoronando, era movimento, rápido, sem filtros e intencional. A pergunta que as pessoas não conseguiam responder era: o que o levou a escolher esse caminho em primeiro lugar? E para entender isso, é preciso ver do que ele abriu mão, a herança de os 3,5 milhões que deixou para trás. Antes mesmo de Jason Momoa mencionar estar sem teto, a imagem que a maioria das pessoas tinha de sua vida era tudo menos minimalista. Durante anos, ele e Lisa Bonet compartilharam uma propriedade de 4 hectares nos arredores de Los Angeles. Um lugar que não parecia uma mansão de celebridades. Parecia habitado, construído para movimento, barulho, crianças, guitarras, motos, paredes de escalada e o tipo de caos que vem de uma família unida. Aquela propriedade não era apenas uma estrutura, era o quartel-general deles. Seus filhos cresceram lá. As rotinas da família se desenvolveram em torno da casa. A casa ficava no topo de uma colina, com vistas que faziam os entrevistadores descrevê-la como um parque de diversões na encosta da montanha. Lá dentro, havia salas repletas de guitarras. Do lado de fora, rampas, campos e a parede de escalada que Jason Momoa adorava exibir. Até a garagem parecia mais uma oficina do que um espaço para celebridades se exibirem. Era funcional, não ostentosa, exatamente o seu estilo. Então, quando os fãs souberam que ele não morava mais lá, a reação não foi apenas de surpresa, foi de dissonância, porque Lisa Bonet e os filhos permaneceram. A vida que construíram permaneceu, o espaço físico permaneceu, mas ele não. E foi aí que as perguntas se intensificaram. Por que ele está em uma van? Por que deixar a propriedade? Não se tratava de riqueza. Não se tratava de capacidade, era a questão visual. Momoa estacionando seu trailer no quintal de um amigo, enquanto a propriedade permanecia intacta. Esse desequilíbrio criou o impacto emocional
que as pessoas associaram à expressão de partir o coração. Ele certa vez descreveu a casa como um lugar cheio de diversão e criatividade, um refúgio na encosta onde podia escalar, construir, projetar e deixar seus filhos brincarem livremente. Trechos de entrevistas daquela época o mostram contando bênçãos, não fardos. Portanto, abandonar aquele ambiente não foi uma decisão sutil. Isso sinalizou uma grande ruptura, mesmo que o divórcio tenha sido amigável. A casa representa estabilidade, permanência, raízes, e qualquer coisa que contraste com isso, mesmo que escolhida, cria tensão. Quando os espectadores imaginam Jason Momoa agora vivendo na estrada, visualizam essa estabilidade atrás de portões trancados enquanto ele dorme em um trailer. Mas deixar uma casa como aquela não foi apenas uma partida, foi uma separação estratégica. E enquanto todos se concentravam no tamanho da mansão, em seu valor e nas memórias que ela guardava, ignoraram o que os documentos do divórcio realmente revelavam, o que eles realmente mostravam. Quando Jason Momoa e Lisa Bonet confirmaram a separação, a reação do público foi marcada pela emoção. Mas os documentos do divórcio contam uma história diferente, baseada em estrutura, clareza e cooperação, algo incomum em Hollywood. A data da separação registrada nos documentos foi 7 de outubro de 2020, e não o anúncio público em 2022. Só isso já altera a cronologia dos fatos. Eles já viviam vidas separadas muito antes de o mundo saber. Quando Lisa Bonet entrou com o pedido formal de divórcio, em janeiro de 2023, o acordo foi fechado no dia seguinte, sem longas disputas, sem guerra financeira, sem declarações públicas além do necessário. Foi um dos divórcios de alto perfil mais tranquilos da história. Os termos foram excepcionalmente equilibrados. Concordaram com a guarda física e legal compartilhada dos filhos, Lola e Nakoa Wolf. Sem pensão alimentícia para o cônjuge, sem pensão para os filhos. Ambos abriram mão do direito de receber dinheiro um do outro. Em vez disso, planejaram dividir as despesas com as crianças diretamente, principalmente durante viagens. Isso é raro e demonstra algo que as pessoas tendem a ignorar. Não houve colapso, mas sim uma recalibração. O acordo prevê cooperação, não conflito, e essa cooperação elimina qualquer narrativa de que ele tenha sido forçado a adotar esse novo estilo de vida. Nada no processo sugere pressão financeira ou limitações impostas pelo tribunal. No entanto, a reação emocional online não se baseou nos documentos, mas sim na imagem pública, pois é assim que Jason Momoa vive após o divórcio, sem uma casa tradicional, enquanto sua ex-companheira e filhos permanecem na residência já estabelecida. Depois houve a declaração conjunta deles, em 2022. Não se tratava de apontar culpados. Não era sensacionalista. Eles escreveram sobre momentos de transformação, sobre aprender a ser quem são, sobre o amor entre eles, sobre seguir em frente. E esse tom combinava exatamente com o que os documentos legais refletiram posteriormente. Duas pessoas seguindo rumos diferentes sem destruir a estrutura familiar. Então, por que o público viu tristeza? Porque o contraste entre os documentos e a realidade visível, Lisa em casa, Jason na estrada, era impressionante. As pessoas projetaram tristeza em um acordo que, legal e logicamente, era baseado na cooperação. Mas a papelada apenas explica o que aconteceu, o motivo pelo qual eles se distanciaram em primeiro lugar. Essa resposta revela por que seu estilo de vida atual era quase inevitável, a diferença de estilos de vida que os separou. De fora, Jason Momoa e Lisa Bonet pareciam perfeitamente alinhados criativa, espiritual e emocionalmente. Mas quando você acompanha o dia a dia deles nos anos que antecederam a separação, vê algo muito menos dramático e muito mais humano. Duas pessoas seguindo rumos diferentes, sem conflitos, sem escândalos e sem um único momento explosivo. É aí que se forma a base de como Jason Momoa vive após o divórcio de Lisa Bonet. Porque o estilo de vida que ele leva agora não foi uma reação, era a trajetória que ele já seguia. Diversos veículos de imprensa relataram o mesmo padrão. A vida de Jason girava em torno de viagens constantes, longas filmagens, deslocamentos pelo país e sets de filmagem que iam do Canadá à Europa e a cantos remotos dos ecosistema.
Seu ímpeto estava acelerando, não diminuindo. Segundo fontes internas, o sucesso de Aquaman e seus projetos subsequentes apenas amplificaram essa motivação. Cada oportunidade levava a outra, de dramas de fronteira a séries de ficção científica, sequências de grande sucesso e projetos pessoais. O volume de trabalho não era sazonal, era contínuo. Lisa Bonet, por outro lado, valorizava algo diferente. Ela queria consistência, estabilidade, uma vida enraizada em Los Angeles, perto de sua comunidade, suas rotinas e o ambiente que preferia. Uma fonte resumiu tudo claramente. Jason quer trabalhar e viajar. Lisa não quer esse estilo de vida. Era incompatibilidade. O tipo de incompatibilidade que não explode, ela se acumula. Essa diferença ficou ainda mais evidente durante a pandemia. Jason continuou se mudando a trabalho. Lisa insistiu em permanecer em Los Angeles. Nenhuma das escolhas estava errada, nenhuma das escolhas era irracional. Simplesmente não dava certo. E quando essa incompatibilidade se torna permanente, a separação deixa de ser uma questão de desamor e passa a ser uma questão de se adequar à realidade. Até mesmo Lisa insinuou essa mudança em suas próprias palavras. Em sua conversa com Marika Toé para a revista Interview, ela falou sobre aprender a ser uma nova pessoa, sobre entrar em um período de incerteza, sobre atender a um convite do universo. Essas frases refletiam alguém entrando ativamente em uma fase diferente da vida, uma que não girava em torno de um parceiro de viagem. Então, quando as pessoas reagiram emocionalmente à vida nômade de Momoa, elas não perceberam a lógica interna por trás disso. Não se tratava de um colapso repentino. Era a continuação da vida que ele já levava há anos. Uma vida em movimento. Uma vida construída sobre o movimento. Uma vida que não cabia dentro das paredes da mansão em Los Angeles que ele um dia compartilhou. Ele queria mobilidade. Ela queria estabilidade. Ele queria um caminho que se expandisse para fora. Ela queria um que se centrasse para dentro. Essa divergência não se resolvia com concessões. Era como se suas bússolas apontassem em direções opostas. E quando você entende que seus estilos de vida já estavam se distanciando, a mudança dele para a vida em uma van não foi uma queda em desgraça. Foi simplesmente o próximo passo lógico. Mas a realidade da vida de Jason Momoa em uma van conta uma história completamente diferente do que as pessoas imaginavam. Por dentro de sua estrutura móvel, de os seus 750 mil. Quando Jason Momoa esclareceu sua situação de moradia, ele cortou o sensacionalismo das manchetes com uma frase: "Estou sem casa. Eu não sou um sem-teto." As pessoas automaticamente imaginaram uma situação de dificuldade. Mas o que ele descreveu nessa explicação foi estrutura. Seu trailer não é um plano B, é um Ford Earth Roar totalmente personalizado, avaliado em 750 mil, construído precisamente para o estilo de vida que ele busca. Não se trata de uma van apertada, é um centro de comando móvel. Lá dentro, há um colchão king size, um fogão de indução, uma máquina de café expresso, espaços de trabalho, armazenamento para seus equipamentos e espaço suficiente para itens essenciais de viagem sem aperto. Do lado de fora, há uma cozinha expansível e um design robusto que permite estacionar em qualquer lugar, desde um set de filmagem até um terreno aberto, sem problemas. Ele já morava nesse trailer durante as filmagens, muito antes do divórcio. Membros da equipe comentavam sobre ele. Fãs viram alguns trechos nas redes sociais. Ele gosta. Essa é a parte que as pessoas costumam esquecer. Quando ele diz que vive na estrada, não se refere a andar à deriva. Ele se refere a um sistema construído em torno da mobilidade, sua versão de eficiência. E é aqui que ocorre a interpretação equivocada. As pessoas viram a mansão, depois viram o trailer e presumiram que ele havia perdido a casa. Mas se você observar como Momoa trabalha, perceberá algo mais. Ele está sempre em movimento. O trailer simplesmente eliminou a distância entre o trabalho e a vida pessoal. Ele estaciona onde precisa estar. Às vezes está na propriedade de um amigo, às vezes perto dos filhos, às vezes em locações externas. É o oposto de estar à deriva, é estar em sintonia com a realidade. Até mesmo sua reação aos comentários na internet que o chamavam de sem-teto foi direta. "Relaxem, eu tenho um saco de dormir." Esse tom diz tudo. Você não ouve angústia, você ouve alguém que já normalizou esse estilo de vida e não se incomoda com os preconceitos associados a ele. Há ainda outra camada prática. A vida na van permite que ele fique perto dos filhos sem interromper a rotina deles. Em vez de ficar alternando entre casas alugadas ou hotéis,
Ele se estabelece por perto, em seus próprios termos, sem invadir a casa onde Lisa Bonet e as crianças ainda moram. É proximidade sem intrusão, uma forma de estar presente sem alterar toda a dinâmica da vida deles. Isso se alinha com sua carreira em Roma. Sua série documental gira literalmente em torno de suas viagens pelo país, encontrando artesãos, artistas e criadores. O trailer não é um símbolo de perda, é a infraestrutura para o trabalho que ele está filmando, as experiências que ele está documentando e as pessoas que ele está destacando. Mas é aí que a tensão atinge o ápice, porque o público ainda via sacrifício, via a mansão de um lado e a van do outro. Viu uma mudança pós-The que parecia um retrocesso. O que eles não perceberam foi que toda a narrativa que haviam construído estava invertida desde o início. A verdade que ninguém esperava. Eis o ponto em que toda a narrativa muda. Até aquele momento, tudo parecia uma decadência. Uma estrela de Hollywood deixando uma mansão, se instalando em um trailer, vivendo sem teto após o fim de um longo relacionamento. Mas quando Jason Momoa abordou a situação de frente, o tom não foi de derrota, não foi de desculpas, nem mesmo defensivo. Foi objetivo. Isso porque a história que as pessoas presumiam nunca foi a história que ele estava vivendo. A situação em que ele se encontrava após o divórcio de Lisa Bonet era uma escolha, não uma circunstância. A percepção era de que ele havia perdido algo, mas a realidade é que ele retornou a algo que gostava muito antes de o mundo associar emoções a isso. Quando ele disse, estou apenas sem casa, não sem teto, ele não estava tentando minimizar os danos. Ele estava corrigindo um mal-entendido. O estilo de vida que as pessoas imaginavam era um que ele preferia ativamente. O estilo de vida de Momoa sempre foi marcado pela mobilidade. Anos antes do divórcio, ele falava sobre viajar constantemente, morar em veículos, ficar perto dos sets de filmagem e fugir do modelo tradicional de Hollywood. O trailer não foi uma reação, era o seu ponto de partida. A diferença agora é que o público viu e interpretou erroneamente como uma consequência do divórcio. Mas para ele, é liberdade. Simplifica a logística, elimina o estresse de manter uma casa fixa durante as filmagens ininterruptas e o coloca exatamente onde ele precisa estar o tempo todo. E é isso que as pessoas não perceberam. Esse suposto estilo de vida de partir o coração não é nada disso, mas na verdade está completamente alinhado com quem ele é. Ouça como ele fala sobre a vida na estrada. Ele menciona conhecer pessoas comuns. Ele fala sobre curiosidade. Ele se ilumina ao descrever artesãos, artífices e criadores que encontra durante suas viagens. Essa é a energia de alguém que prospera, não de alguém que luta para sobreviver. Sua série documental sobre Roma existe porque ele já estava viajando. O programa não criou esse estilo de vida. O estilo de vida criou o programa. Ele até brinca sobre isso. Todo mundo diz que Jason Momoa é um sem-teto. Calma, esse nível de humor não vem de um homem em crise. Vem de alguém confortável com a desconexão entre a percepção pública e a realidade pessoal. A narrativa antiga dizia que ele estava com o coração partido. A narrativa verdadeira diz que ele está com autonomia. Ele não perdeu a capacidade de comprar uma casa. Ele não foi empurrado para a instabilidade. Aliás, ele disse às pessoas que um dia comprará uma casa e brincou sobre o quão chocados todos ficariam. Jason Momoa comprou uma casa. Nossa, essa frase não tem a ver com escassez, tem a ver com o momento certo. Ele não quer uma casa agora porque não se encaixa na vida que está construindo. Viver em uma van não é um retrocesso, é alinhamento, é intencional, é prático, é pessoal e é exatamente o oposto do que virou notícia. E há um motivo para essa configuração funcionar tão perfeitamente para ele. Sua rotina de trabalho atual torna impossível viver de outra forma. A agenda de trabalho. Isso explica tudo. Se você analisar a agenda de Jason Momoa nos últimos anos, verá que a estrada não era um desvio. Era o único lugar onde sua vida realmente se encaixava em movimento, porque ficar parado simplesmente não era uma opção. E quando você entende o ritmo da sua carreira, a mobilidade que antes parecia deprimente começa a fazer todo o sentido do ponto de vista logístico. Depois que Aquaman remodelou sua trajetória, Momoa entrou em um patamar de Hollywood, onde os intervalos entre projetos desaparecem. Grandes franquias não operam com cronogramas convenientes. Eles levam atores de um continente para outro, trabalham com eles durante meses em locações e os prendem em compromissos consecutivos. No caso dele,
Não foi um grande filme, foram vários, um atrás do outro. Ele filmou Velozes e Furiosos X. Ele filmou Aquaman e o Reino Perdido. Trabalhou em Chefe de Guerra. Continuou promovendo Duna. Filmou C. Então veio Roma, um projeto singularmente adequado para alguém que não tem endereço fixo, porque toda a premissa exige que ele viaje para encontrar artesãos, músicos, construtores de bicicletas e especialistas em restauração por todo o país. Ele não estava atuando entre quilômetros rodados, ele estava literalmente trabalhando enquanto se deslocava. Quando ele dizia, eu moro na estrada, não era marketing, era a sua realidade operacional. E aqui está o que a maioria das pessoas ignora. Ter uma casa própria, enquanto faz esse tipo de trabalho, geralmente é inviável. Imagine pagar aluguel por um apartamento onde você só dorme 2 semanas por ano. Você paga por um espaço que mal ocupa. Volta para uma casa que parece um hotel. Cuida de uma propriedade que raramente vê. Enquanto isso, passa 10 meses por ano dormindo em imóveis alugados, apartamentos mobiliados e hotéis. A estabilidade parece boa vista de fora, mas não combina com a vida de alguém cuja carreira se baseia na mobilidade. A estrada, no entanto, é perfeita. Ela lhe dá a capacidade de se adaptar rapidamente, evitar o esgotamento da vida em hotéis e gerenciar equipamentos, bicicletas, ferramentas e material de filmagem sem barreiras. Isso permite que ele fique perto das equipes, dos locais de trabalho e das equipes de produção. Permite que ele acorde onde o trabalho está acontecendo. E essa eficiência importa, porque quando você está se deslocando de um projeto diretamente para outro, uma casa móvel não é uma concessão, é uma vantagem competitiva. Seu ritmo de produção também explica por que ele não tem pressa em comprar uma casa. Ele disse às pessoas, nunca comprei uma casa ainda. Estou ansioso para um dia comprar. Esse não é um homem que não pode. Esse é um homem que não precisa. Não enquanto sua agenda estiver assim. Do ponto de vista da indústria, isso o coloca na mesma categoria de atores que viajam por necessidade, não por crise. É a lógica interna por trás de toda a sua rotina. Mas, embora o ritmo da carreira explique essa movimentação, não explica como ele mantém a única parte de sua vida que nunca mudou, a estrutura familiar. Apesar de tudo o que mudou após o divórcio, uma parte da vida de Jason Momoa nunca vacilou, seu compromisso de ser pai. E é assim que Jason Momoa vive após o divórcio de Lisa Bonet. Flexibilidade no estilo de vida, mas absoluta consistência quando se trata dos filhos. Aliás, a forma como ele estrutura sua rotina sem casa mostra exatamente quais são suas prioridades. O acordo de custódia entre ele e Lisa Bonet não foi apenas amigável, foi intencional. Guarda física e legal compartilhada, sem pensão alimentícia, sem disputas financeiras e responsabilidade compartilhada pelas despesas de viagem. Esse arranjo só funciona quando ambos os pais confiam um no outro para manter o ambiente familiar estável. Também funciona quando um dos pais, Momoa, consegue ajustar sua situação de vida para permanecer fisicamente perto sem perturbar a rotina da casa. E é exatamente isso que ele faz. Seu trailer não o faz vagar pelo país aleatoriamente. Ele estaciona perto da casa onde Lisa e as crianças moram. Amigos da região confirmaram que ele está a um pulo de distância, o que significa que ele não é uma figura distante. Ele é acessível, ele está presente, ele está envolvido. Suas próprias palavras revelam o quanto a paternidade influencia suas decisões. Ser pai é uma coisa linda, disse ele, e repetiu esse sentimento em diferentes entrevistas ao longo dos anos. Ele fala abertamente sobre querer dar aos filhos a presença emocional que lhe faltou na infância. Admitiu que criar o filho trouxe desafios que ele teve que superar, explicando: cresci sem pai, quero ser o melhor pai que puder ser. Essas não são frases feitas. Elas explicam por que ele mantém a vida flexível, em vez de esperar que os filhos se adaptem à sua agenda. Seu comprometimento vai além de Lola e Nakoa Wolf. Ele mantém uma relação próxima com Zoe Kravitz, sua enteada, por meio de seu casamento com Lisa. Quando ela estrelou The Batman, Momoa compareceu à estreia, demonstrando seu apoio público mesmo com as especulações sobre sua vida privada. Em uma entrevista, ele resumiu tudo de forma simples. Ainda somos família. Essa constância é rara e desmente qualquer ideia de que o divórcio tenha abalado a dinâmica entre eles. Até mesmo seu trabalho reflete essa prioridade. Quando viaja para as filmagens de On the Roam, ele costuma voltar rapidamente. Quando a produção o leva para fora do país,
Sua agenda é organizada para manter uma comunicação constante com os filhos. E é essa parte que os espectadores muitas vezes subestimam. Mobilidade não significa distanciamento. No caso dele, significa acesso. A estrada lhe dá liberdade, sim, mas também o mantém disponível. Ele não mora longe, não está desconectado, não está se isolando. Ele é ativo, próximo e intencional, construindo um ritmo familiar que funciona mesmo sem um lar tradicional. Então, eis o que a história realmente revela. Após o divórcio de Lisa Bonet, Jason Momoa vive em um trailer, não por desgosto, mas em busca de equilíbrio. A mansão representava uma versão de estabilidade, a estrada, outra. E para alguém cuja carreira exige movimento constante, cujas prioridades giram em torno dos filhos e cuja personalidade sempre pendeu para a mobilidade, a escolha não foi uma perda, foi um reencontro consigo mesmo. Agora que você viu como cada peça de sua vida se encaixa, resta uma pergunta. O que toda essa transformação realmente revela sobre ele? E o que isso diz sobre as suposições que as pessoas fazem quando olham apenas para a superfície? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.